Amados irmãos, amadas irmãs, tendo visto o amor, o cuidado que o noivo tem para com a noiva, que o Senhor tem para conosco, um amor tão intenso, incondicional, realmente difícil para nós entendermos por que Ele nos ama. Mas Ele nos ama. Ele é um noivo que ama a noiva. Agora, é muito importante que nós possamos, então, perceber e também sentir qual deve ser a nossa posição e nossa atitude para com esse noivo que tanto nos ama. Por isso mencionamos 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo, ele tinha um encargo, que era de nos preparar para nos apresentar. Então, há uma necessidade de aperfeiçoamento em nosso ser. Nós já vimos que esse falar do noivo é um falar que nos transforma, é um falar que nos regenera, que nos renova, porque Ele quer, o Senhor como noivo, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, santa, sem defeito. E nós sabemos que Ele usa homens dons para isso. Então Paulo está aqui dizendo que o coração dele é de nos preparar para nos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Precisamos manter essa posição de uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. O Senhor nos ama tanto. Não podemos ser insensíveis a esse amor. O amor de Cristo nos constrange e por isso nós nos consagramos. E a palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos virgens individualmente e coletivamente nós somos a noiva. Paulo tinha um receio, ele diz que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também a nossa mente seja corrompida. O inimigo então ataca a nossa mente com dardos inflamados. Ele quer que a nossa mente fique poluída. E aí, aqui diz, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós devemos a Cristo simplicidade e pureza. É muito interessante ver que no versículo 2 ele disse, apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Nós devemos ter um só esposo, um só noivo, que é Cristo. E aqui fala, apartar-se da simplicidade. Sabe, quando aqui fala de ser simples, é questão de ser singelo. Nós precisamos ver uma coisa, nós ser um. Essa palavra, sabe, simples,
está conectado com Mateus 6, 22 a 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. No original grego, esse bons é simples. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Olha só, aqui fala de olhos bons. Olhos bons são olhos simples. Isso quer dizer o quê? Nós temos dois olhos, mas quando nós olhamos para algo, esses dois olhos olham para um só ponto. Por isso fala de simples. É um só ponto. Nós temos dois olhos. Nossos olhos não funcionam um olho numa direção, o outro olho em outra direção. Se os nossos olhos são bons, são simples, focam ao mesmo tempo uma só coisa. Então isso é muito importante. A simplicidade. Se os nossos olhos olharem para coisas distintas ao mesmo tempo, um olho olhando para uma coisa e outro olho olhando para outra coisa, nossos olhos são maus e nós estaremos em trevas. É muito importante, olha só, para compreendermos melhor esse versículo, nós precisamos, então, fazer um pequeno teste. Experimente você com um olho olhar uma coisa, outro olho olhar outra. Você consegue? Daí você não consegue enxergar bem. E aí mostra que muitas vezes nós temos problemas pelo fato de não sermos simples. Nós não somos mais puros. Quando perdemos a simplicidade, perdemos também essa pureza, porque nossos olhos passam a olhar para coisas distintas. Nós, como noiva, precisamos olhar para Cristo, que é o noivo. O Senhor, o noivo que nos ama tanto. Que esse sentimento de Paulo, em 2 Coríntios 11, encha o nosso ser. Louvado seja o Senhor.